Queridos irmãos, voltando aqui para o nosso entendimento acerca da questão da homossexualidade, do feminismo e do aborto, Deus, ele condena tais práticas. É bíblico, é bíblico. Deus, ele condena tudo que Deus ele criou, o homem, infelizmente, ele subverte. Por exemplo, vou citar aqui, Deus criou o mar, mas o homem fez o que? Ele colocou a sensualidade lá no mar. E muitas das vezes as pessoas não entendem, e as pessoas acham que o estar na praia é pecado, quando na verdade o que é pecado muitas das vezes é a sensualidade que está lá na praia. Então você, como uma pessoa inteligente, você faz o quê? Você vai para um lugar onde tem menos pessoas. Você que gosta de passear com a sua família, você vai para um lugar mais deserto, porque você não vai deixar de apreciar a natureza que Deus criou por causa de pessoas que usam do espaço público para serem pessoas promíscuas, muitas das vezes, em suas atitudes. Então eu gostaria de estar falando aqui sobre essa questão. Em primeiro lugar, gostaria de estar falando sobre a questão da submissão da mulher. Criar o feminismo, deturparam aquilo que Deus criou, Porque Deus criou marido e mulher, ou seja, macho e fêmea, Deus criou, constituiu a família de homem e mulher. E lembrando que a igreja, ela é constituída de quê? De família. Então, muitas vezes, Satanás ele vai fazer o quê? Para ele destruir a igreja, tentar destruir a igreja, ele vai bater na base. Qual que é a base? A base é a família. O que constitui uma igreja é a família. Então, Satanás ele não vai atacar diretamente a igreja, ele vai atacar a família. Por isso que ele criou o feminismo, ele criou o aborto, ele criou também a homossexualidade, porque se tem três coisas que destroem a família, são essas três coisas. Olha o que a palavra de Deus diz aqui sobre a mulher, como a mulher deve agir em relação ao homem. Efésios 5:22 diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então aqui está dizendo, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Não é para a mulher ser sujeita ao marido para apanhar do marido, o marido ele se aproveitar da mulher, ele ser um carrasco dentro de casa, não é isso. Está falando sobre questão de respeito, sobre questão de hierarquia. O homem não é mais do que a mulher não é mais do que o homem, mas para haver harmonia, para haver serenidade dentro do lar, tem que haver essa hierarquia. Olha o que a Bíblia diz também em Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Então, uma mulher de Deus, ela se sujeita, ela é submissa, ou seja, ela sabe se pôr no lugar dela, ela é uma mulher feminina, porque a mulher tem sua sensibilidade, a mulher, ela tem o papel de mãe, o homem não pode fazer esse papel. Deus fez tudo perfeito, amados. É o homem que subverte, que perverte as coisas. Olha o que a Bíblia diz também em 1 Pedro 3:1. Primeira carta de Pedro 3:1 diz assim, semelhante vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum marido não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Ou seja, Pedro está falando aqui, uma mulher, pelo procedimento dela em se sujeitar ao seu marido, uma mulher que é cristã, ela ganha o marido dela sem palavras, só pelo procedimento. Mas agora uma mulher rebelde, uma mulher que não gosta de respeitar ninguém, que se acha acima de tudo e acima de todos, ninguém nem gosta de ficar perto dessa mulher. Por quê? Porque ela perde toda a feminilidade dela. Não estou falando que a mulher não pode ser um policial, que ela não pode ser uma policial, que ela não pode ser uma piloto de... Ela pode ser tudo, ela pode ser uma pessoa que trabalhe, que seja independente, que ajude o marido. O que a gente está querendo dizer é que as coisas não podem ser trocadas, não podem ser subvertidas, porque Deus fez tudo correto, Deus fez tudo perfeito. Então, 3 vezes na Bíblia a gente vê Deus falando, sujeitai-vos a vossos maridos. 3 lugares, Efésios 5:21, Colossenses 3:18, 1 Pedro 3, versículo 1. Agora vamos falar sobre a questão da homossexualidade. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus fez macho e fêmea. Deus não fez macho e macho. Deus não fez 2 machos para estarem juntos. Deus fez macho e fêmea. Olha o que a Bíblia diz aqui também.
Gênesis 2,18. Ó, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que esteja como diante dele. Olha o que diz o versículo 24, ó. Versículo 23, ó. E o 24, ó. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Ou seja, Deus fez Adão cair num profundo sono, foi lá e tirou uma parte da costela e fez a mulher. Por isso que ele disse isso, né? Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí diz assim no 24, ó, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui Deus está falando homem e mulher, ele não está falando homem e homem. Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Eva e Ivo. Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres para estarem juntos. Deus criou homem e mulher. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Marcos também, Jesus confirmando isso, em Marcos capítulo de número 6. Aliás, vamos passar aqui primeiro em Gênesis 5:2. Olha o que diz, ó, 5:2, ó. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então, macho e fêmea os criou e os abençoou. O casamento, ou seja, o que é abençoado por Deus é um relacionamento entre homem e mulher, não é entre homem e homem, não é entre mulher e mulher. Olha o que a Bíblia diz aqui em Levítico 18:22. Com o homem não te deitará como se fosse mulher, porque abominação é. Então, para Deus é abominação o relacionamento de homem com homem e mulher com mulher. Olha o que Jesus ele diz aqui em Marcos 10:6, ó. Olha o que Jesus diz aqui, ó, em Marcos 10:6, ó. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea, mais uma vez. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Não foi macho e macho, não foi fêmea e fêmea, meu irmão. Entenda, coloque isso na sua cabeça, minha irmã, minha querida irmã. Olha aqui para você ver, ó. Vamos lá em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 1, 26 e 27, que diz assim, ó. Pelo que Deus abandonou as paixões infames. Por que Deus? Porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. Qual? Contrário à natureza, como assim? Aquilo que eu acabei de citar, Deus fez macho e fêmea. Largar-se-á o homem, seu pai e sua mãe, a juntar-se-á com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é o modo natural, mas os homens fizeram o quê? Mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. Ou seja, estão honrando mais a criatura do que o Criador. E ele diz assim no 27, ó, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então Deus abomina a homossexualidade. Aí talvez alguém vai dizer do outro lado o seguinte: ah, mas no reino, no mundo animal, o macho às vezes fica com o macho, é normal. Ah, aí eu vou e te falo. O filhote de um animal, também no reino animal, isso acontece muito. O filhote do animal, né? A mãe cria, vai lá, cria aquele filhote, o filhote cresce e às vezes ele tem relação com a mãe. E vice-versa, às vezes o pai que tem uma cria fêmea, mais tarde ele vai ter uma relação com aquela cria fêmea. E aí? Vamos trazer isso como regra para nós humanos? O filho pode ficar com a mãe, o pai pode ficar com a filha, não é incesto? Por que é só a parte que agrada o ser humano pega para si? Então, irmãos, agora vamos falar sobre a questão do aborto. O aborto eu vou citar aqui, ó, só 3 versículos só 3 só. Primeiro vamos em Gálatas capítulo 1, verso 15. Olha o que Paulo diz, ó. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ou seja, a vida começa na concepção. Paulo está falando que Deus chamou ele desde o ventre da minha mãe, Deus me separou, desde lá do ventre, ou seja, na concepção. Olha o que diz aqui em Jeremias 1:5. Esse daqui é mais forte, hein? Cuidado, você não cair da cadeira aí, ó. Antes que eu te formasse, Deus falando para Jeremias, ó, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Olha que forte. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. Ou seja, Deus já havia visto Jeremias antes mesmo dele nascer. Olha para você ver que maravilhoso.
E as pessoas ficam aí apoiando aborto, continue apoiando aborto para ver onde você vai parar, meu amigo. Olha o que diz aqui, ó, em Salmo 139, 14. Olha o que Davi ele diz, ó: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando eu estava em formação lá no ventre da minha mãe, ó. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas se havia. Irmãos, entendam uma coisa: feminismo, aborto, homossexualidade. Eu sei que existem alguns homossexuais que existem sim, eu acredito que existem casos que já vêm de natureza, eu creio nisso, eu creio. Mas o tempo que a gente está vivendo hoje, a maioria está indo pela sugestão. É bonito, tá fazendo, todo mundo está fazendo, e a pessoa ela acaba sendo sugestionada para aquilo. Ela acaba sendo sugestionada a fazer aquilo. Como é que isso está entrando no nosso meio? Observe as novelas da Globo. Antigamente era só um olharzinho do homem para o homem, um aperto de mão depois, daqui a pouco um beijinho no rosto, até que aconteceu o beijo gay na televisão. Então o diabo, quando ele quer entrar com alguma coisa, ele não vai entrar de uma vez para assustar as pessoas, não, ele vai batendo devagarzinho. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Então o diabo ele é muito esperto, o diabo ele é muito paciente, ele é muito, ao contrário de nós, ele não é ansioso, ele é espírito, ele não é ansioso. Essa questão da homossexualidade, isso já está preparado há muitos e muitos anos, Agora que nós entramos na era de Aquário, é que as coisas estão ficando descabidamente, absurdamente desleixadas, né? Essas coisas estão acontecendo num ritmo tão grande. A tecnologia, Daniel falou sobre isso, que o conhecimento ia se multiplicar de uma tal forma, né? Mas parece que é um retrocesso da sociedade. A sociedade parece que quanto mais conhecimento, parece que quanto mais a tecnologia ela avança, parece que o ser humano ele regride. Porque olha para a sociedade como é que está a família, não somente a família brasileira, mas de outros países também, estão deturpando, estão acabando com as nossas crianças, né? Livros, querendo distribuir livros, kit gay. Que é isso, meu amado? Onde nós vamos parar com esse mundo? Então a gente vê uma forte influência maligna. Por quê? Porque, meu amado, se uma pessoa não tiver Deus como Senhor da vida dela, o Espírito Santo dirigindo a vida dela, vai ter algo que vai dirigir ela. A Bíblia chama as pessoas que ainda não são convertidas em Cristo Jesus de filhos da ira. São filhos desobedientes, filhos rebeldes. Então, como não são usados para fazer o bem, vão ser usados para fazer o quê? O mal. E tá aí, feminismo bate de frente contra Deus. A Bíblia diz: seja sujeito, seja submissa aos vossos maridos. O feminismo diz assim: não seja submissa, não seja sujeito, não, seja rebelde, você pode, você é maior dentro da sua... Ou seja, está desconstruindo aquilo que Deus construiu. Deus criou a vida, Deus disse: ide lá, multiplicai-vos, sede fecundos. O que o aborto diz? Não, mata. E o engraçado é que a maioria dessas pessoas se dizem pró-vidas, né? Se dizem a favor do não racismo, eles defendem o não racismo, eles defendem o não preconceito, eles dizem que eles são pró-vidas, né? Diga sim à vida, mas defendem o aborto contraditórios, né? São pessoas que defendem o que? A homossexualidade. Nós temos que amar, nós não podemos falar nada. Jesus ele falou: julgar segundo a reta justiça. Julgar segundo a reta justiça é julgar falando a verdade. Se a Bíblia fala que algo é errado, algo é errado. Se algo é certo, algo é certo. E pronto, acabou, não tem conversa, meu amado. A Bíblia não vai mudar por causa da sua opinião. Eu estou pouco me lixando, eu não estou preocupado com a opinião alheia, com a opinião pública. A maioria dos apóstolos tudo morreram de morte trágica, de morte terrível. Por quê? Porque falava a verdade da Bíblia, de Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus. Você acha que o verdadeiro homem de Deus,
ele vai ter paz na vida dele? Não vai não, meu amado, porque ele ama falar a verdade e ele vai bater na verdade sim. Pela pessoa falar a verdade, a pessoa, ela não é uma pessoa que ela excita o ódio não. Olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo de número 3, ó. Preste bem atenção para você ver. 3,19 eu encerro, ó. Deus falando, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus está falando, ó, eu repreendo e castigo. Por quê? Porque traz disciplina para a nossa vida, nos faz melhorar como pessoas. Eu ouço quem ouve a Deus, eu não ouço mídia, a mídia é podre, a mídia apoia tudo que não presta. E ainda tem coragem de pegar o versículo solto da Bíblia e falar, Jesus amou, meu amado, mas ele manda ir e não pequeis mais, não andar na prática do pecado. Esse mesmo Jesus que fala que ama, vai ser o mesmo que vai lançar lá no fogo do inferno, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não buscar o arrependimento, não aceitar a graça dele. Como eu disse no outro vídeo, eu até errei lá, porque eu acabei de chegar do serviço, eu trabalho à noite, às vezes minha mente dá um bug, mas eu errei. Eu quis dizer o seguinte, nenhum ser humano ele vai ser salvo por obras. Não, nós não vamos ser salvos por obras, porque se fôssemos ser salvos por obras, né, ninguém seria salvo. Mas nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus, pelo presente que Deus nos deu. Mas nós temos que crer, temos que aceitar essa graça, esse favor dele, e aceitar e procurar viver em conformidade com a vontade dele, né? Ninguém vai ser salvo por obras, ninguém vai ser jogado no inferno também por obras, porque senão todo mundo ia ser jogado no inferno, já estávamos condenados. Aí Deus, ele abre um leque, ele traz uma oportunidade de salvação, ele envia o filho dele, ele fala, ó, a única oportunidade que a sociedade tem é essa, de aceitar aquilo que eu estou propondo para ela. De quê? Qual que é essa proposta, Deus? De crer no meu filho. A Bíblia diz, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora a sociedade faz o quê? Rejeita. A sociedade não quer. A sociedade quer viver nos seus pecados, na sua depravação. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Deus os entregou às paixões infames, para desonrarem o seu corpo entre si. Por quê? Porque rejeitam a Deus, não querem saber de Deus. Falam, até citam Deus, um amor platônico. Esse amor platônico de hoje aí, que se ouve em música sertaneja, que as novelas ensinam, que os filmes ensinam, isso aí não é amor não. Quem ama de verdade, fala a verdade, que é o bem do próximo. Fala, olha, esse caminho que você está seguindo está errado, não está certo, é um caminho que vai te levar. A Bíblia diz que há caminhos aos homens que parecem caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Mas o amigo que é amigo de verdade, ele vai falar a verdade. Então, amados, essa palavra que eu deixo, reflita em cada versículo. Pode depois aí ler na sua casa, cada capítulo, pega texto, contexto e reflita. Deus abomina veemente, eles querem destruir a família, eles não vão conseguir destruir a igreja, porque Cristo disse assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Cristo, que é a igreja invisível, não placa de igreja, denominação, mas sim a igreja invisível, cada crente salvo em cada parte do mundo. Isso aí tem em cada denominação, tem pessoas tementes a Deus, né? Tem joio, tem trigo, em tudo enquanto é lugar. A igreja de Cristo mesmo, que Deus já escolheu, que já está salva, né? Já está selada, já está identificada por Deus. É uma igreja que está selada, é uma igreja que está salva pelo sangue de Jesus. Essa igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela não. Então, essa palavra que eu deixo para a nossa meditação, amém? Louvado seja Deus.